você viu o título aí, nós vamos falar de Ezequiel. E o livro de Ezequiel é um dos mais difíceis da Bíblia, principalmente um dos mais difíceis do Antigo Testamento, e eu acho que eu não vou poder falar ele rápido, né? Passar por cima logo do contexto e já ir aplicando na sua vida, porque ele é difícil mesmo, ele necessita de uma paciência para você entender pelo menos o mínimo necessário e entender aonde você está pisando. Eu não estou falando de explicar os símbolos todos, não. Eu estou falando mesmo de entender em que local ele está, para quem ele está falando, por que ele está falando aquilo. No Novo Testamento é desafiador o livro de Hebreus e o livro de Apocalipse, né? Os irmãos sabem. Mas no Antigo Testamento o de Ezequiel está ali, ó, no mesmo nível de dificuldade. E você sabe que nós estamos tratando do período profético. E os profetas alertaram muito ao povo da sua rebeldia, porque Deus tinha um contrato com esse povo. Se vocês forem fiéis a mim, se vocês testemunharem do meu nome para as nações, se vocês praticarem a justiça, se vocês forem um povo de sacerdotes santos, revelando a Deus para todas as nações, para que a gente pudesse construir um reino de Deus, então Deus vai abençoar vocês, Deus vai proteger vocês, Deus vai trazer a provisão, Deus vai deixar vocês nessa terra, vai ter bênção em cima de bênção, vai ter chuva, vai ter prosperidade, vai ter colheita farta, e esse era o acordo. Mas esse povo é muito duro, de coração duro, e não ouvia a palavra de Deus, praticava injustiça, praticava idolatria, praticava violência. Todo tipo de pecado era algo natural ao povo e eles não ouviam quando o profeta chegava, quando o profeta alertava. Em determinado momento, os profetas começaram a alertar muito forte de que o tempo da paciência de Deus estava se esgotando, o tempo da misericórdia de Deus, o tempo onde era possível ter o arrependimento estava esgotando. Então, pessoal, toma cuidado, porque se o tempo do arrependimento acabar, Deus vai enviar as nações estrangeiras para invadir a nossa terra e nós vamos ser levados cativos, elas vão destruir Jerusalém, elas vão destruir o nosso lugar, tá certo? Então, olha, pessoal, toma cuidado, vamos se arrepender agora, senão isso vai acontecer. Passou um tempo, ninguém ouviu os alertas dos profetas, a rebeldia continuou forte, então chegou um ponto onde efetivamente o Império Babilônico invadiu Judá, invadiu Jerusalém, destruiu a cidade e levou cativo, escravizado, o povo que estava lá para viver lá na Babilônia. E é por isso que você vê livros na Bíblia, como o livro de Daniel, quando ele está falando sobre Nabucodonosor, os persas, a Babilônia, a cabeça de ouro, né? E tudo isso está acontecendo lá no estrangeiro. Mas esse juízo e essa destruição não aconteceu de uma vez só. E é isso que causa uma certa dúvida na gente com o livro de Ezequiel. Por quê? Porque primeiro a Babilônia chegou, depois o rei botou outro rei no lugar, cobrou impostos altíssimos e levou um pessoal cativo, né, que a gente chama dos nobres, para viver cativo lá na Babilônia. Então não foi todo mundo de uma vez. Foi primeiro os nobres, os artesãos, foi um pessoal selecionado. É como se a Babilônia quisesse só a nata, né? Só os artesãos, só os poetas, só a nobreza. Leva quem consegue contribuir com alguma coisa com o nosso Império Babilônico. E levou, então, uma primeira leva. Então, nesse momento, o que vai existir? Vai existir um povo vivendo em Jerusalém, que era ainda povo de Deus, e um povo vivendo já na Babilônia, que era povo de Deus. Então, o povo de Deus estava dividido em dois lugares. Tinha um pessoal em Jerusalém e um pessoal na Babilônia. E Deus estava ministrando a sua profecia para dois lugares diferentes. Quem é o profeta que ficou até a destruição geral de Jerusalém? Pergunta. Quis. Qual é o profeta que ficou até o final de Jerusalém? Jeremias. E quem foi o profeta que foi levado, junto com Daniel e outros, lá para a Babilônia, que ficou sendo o profeta do povo lá na Babilônia para esses primeiros exilados? Ezequiel. Então você vai ter o jornal de Deus para Jeremias, para falar para o povo de Jerusalém, e esse a gente não vai lidar hoje, vamos deixar aqui um pouquinho de lado, Jeremias a gente fala outro dia, outras passagens, e temos o jornal de Deus para Ezequiel, para o povo que já estava vivendo na Babilônia. Acontece que, então, o povo, eu já falei isso com vocês, né? Acho que vocês não entenderam. O povo tinha um coração duro, o povo tinha um coração rebelde. E mesmo nessa época,
muita gente ainda não entendia por que estava acontecendo o juízo da Babilônia e nem se percebiam como esse povo rebelde, nem se percebiam como esse povo pecador. Na verdade, eles achavam que isso era algo passageiro, que já já o Egito vinha salvar todo mundo, que já já Deus ia fazer uma manifestação grande e o povo que estava exilado ia voltar para Jerusalém num piscar de olhos. E o povo lá de Jerusalém também acreditava nisso. Olha, quem foi embora foi. Inclusive ele achava algo pior. O povo de Jerusalém achava, eles estavam tão soberbos, que ele achava que o povo que foi embora por exílio se perdeu. Ah não, ali foi embora, ali não tem nem mais projeto de Deus não. Ali Deus abandonou aquele povo. Mas nós que somos o povo do templo, ainda temos a glória de Deus conosco e Deus vai nos proteger. Jerusalém é uma panela que tem os muros fechados. Aqui agora, ó, o que tinha para acontecer já aconteceu, agora essa terra é nossa, agora é nós aqui. Então existia ainda um orgulho muito grande quem estava em Jerusalém e existia a ideia do povo que foi exilado de que a gente não fez nada, a gente é bonzinho, a gente deve voltar logo, né? Qual era a missão do profeta Ezequiel? Era o seguinte, Ezequiel tinha que primeiro dizer para esse povo que estava no exílio que esse povo era culpado sim, que eles eram pecadores e que eles estavam lá por culpa deles e da rebeldia do coração deles. Essa é a primeira coisa que Ezequiel tem que deixar claro, e ele vai deixar. Segunda coisa que ele tem que deixar claro, que o pessoal de Jerusalém não tá bom coisa nenhuma, é tão ruim quanto, ainda é pior, e que eles não estão bem na fita. Por quê? Porque o juízo ainda não aconteceu totalmente, só foi parte do juízo. Vocês estão achando que o juízo já acabou? Olha, nada a ver, vocês ainda estão aí, mas só por um período de tempo. Já já Deus vai derramar o juízo completo. E vocês que estão aí, muita gente vai morrer e muita gente vai ser levada também aqui para o cativeiro. Terceira coisa que o profeta tem que dizer, que a glória de Deus que estava lá no templo, que vocês estão se achando bonzão em Jerusalém, porque o templo está no meio de vocês, e que a glória de Deus está com vocês, que vocês acham que os exilados não têm mais a glória de Deus, ele vai dizer que essa glória está saindo do templo e indo ficar lá na Babilônia com os exilados. Por quê? Porque o projeto de Deus, a partir de agora, é trabalhar na vida desses exilados, dar para eles um novo coração, para que no futuro eles voltem para Jerusalém e reconstruam a cidade com um novo coração, uma nova maneira de viver, uma nova maneira de entender Deus e o relacionamento com Deus. Prefigurando, na verdade, um momento onde o Messias vai chegar e vai penetrar nos nossos corações com o seu Espírito Santo, vai promover o sacrifício que vai nos reconciliar com Deus e fazer esse povo de Deus que hoje habita aqui na terra e no futuro será de uma forma plena o novo céu e a nova terra. Eu estiquei, mas o livro do Ezequiel dá uma esticada no final mesmo, certo? O que você tem que entender é, o Ezequiel está pregando para o povo do exílio, e dizendo que Deus está chegando com a sua glória lá no exílio e que lá no futuro Deus vai usar esse pessoal para restaurar Jerusalém e que não tem solução para Jerusalém, que eles vão realmente sofrer um juízo e vocês estão aqui no exílio porque vocês foram pecadores. E por isso que você vai ver no começo do livro de Ezequiel imagens como aquela que são imagens fantásticas, né? De querubins com as asas, com rosto de águia, com rosto de leão, com rosto de homem, uma coisa assim. Eu não sei explicar, porque ninguém sabe explicar direito como é que é essa imagem. Mas tem gente que faz uma construção tão bonita que coloca assim os querubins de baixo, uma plataforma onde tem um trono em cima dos querubins e Deus em cima desse trono. Deus ou alguém representando Deus ou o anjo do Senhor, o importante é que fala em nome de Deus, né? Tá aqui em cima. Embaixo desses querubins tinham 4 rodas. E aí que você vai entender o propósito dessas rodas. Por quê? Porque ele está mostrando que a glória está saindo do templo, as rodas, né? Estão andando as rodas, né? E está indo lá para a Babilônia se revelar ao profeta. De maneira que o profeta disse para o povo, pessoal, a glória de Deus está aqui com vocês, olha, Deus se manifestou aqui, tá vendo? Eu estou vendo a visão todinha, e a glória de Deus tem rodinha, ela vem de lá até aqui, ela pode ir para onde ela quiser, a glória de Deus não está confinada num templo lá em Jerusalém, Deus está aqui conosco, assim como pode estar com eles lá, assim como pode estar em qualquer lugar do mundo. Essa ideia era preciso ser revelada para esse povo, porque esse povo tinha um conceito muito forte de terra, de Deus na terra, de Deus nessa região.
E era preciso dizer que na Babilônia também Deus estava manifestando a sua glória e que ele ia cuidar desses remanescentes. Ufa, né? Conseguiu entender? Conseguiu compreender? Me esforcei muito, né? Me exprimi todinho aqui. Será que saiu o entendimento? Escreva aí no comentário aí, diga aí. Felipe, eu entendi. Foi difícil, mas eu entendi. Olha que eu tô achando muito legal essa série. Eu tô percebendo que vocês estão comigo, vocês estão conversando, vocês estão participando. Ainda tem pouco comentário. Vocês podiam comentar mais das reflexões de vocês, do sentimento de vocês, né? Porque eu acho que é importante essa troca também. E ajuda também a gente perceber como está chegando em vocês. Mas eu percebo que está sempre tendo aquele número de visualizações meio certinho, né? 1.000 e tanto, 1.500, 1.400. Ou seja, tem um povo que está voltando sempre. Então, nós estamos juntos. Pelo menos uns 1.500 aqui estão junto comigo nessa série de 40 dias. Eu sei que depois esse material sempre vai dar mais visualização. Mesmo que eu lance num dia e dê 5.000 visualizações, 500 visualizações, eu sei que se o material Deus abençoar e as pessoas forem abençoadas, com o tempo ele vai para 100.000, 50.000. O importante é chegar em quem tem que chegar, é chegar na sua vida. Agora eu quero fazer a aplicação na nossa vida. E para fazer isso, eu escolhi o capítulo 8. E no capítulo 8, Ezequiel estava recebendo uma visão para mostrar para o povo que o povo lá de Jerusalém era pecadorzão e que esse povo que estava aqui não era muito diferente do povo lá e que também era pecadorzão. Por isso que vocês estão enfrentando esse juízo, porque você está percebendo esse povo que não era justo coisa nenhuma, não era bonzinho coisa nenhuma, era rebelde de coração. Mas para mostrar para o povo isso, que o povo ainda não estava acreditando que eles estavam lá por causa do pecado dele. É como se a visão que... E é muito interessante essa visão que está no capítulo 8, é Deus fazendo um guia turístico no templo de Jerusalém. Ele vai pegar assim, vamos fazer o seguinte, Ezequiel, me dê sua mão. Você vai contar essas visões para ele, certo? Que a gente vai botar essa visão na Bíblia. Mas Ezequiel, me dá aqui sua mão. Nós vamos fazer agora um tour por Jerusalém. E eu vou mostrar para você onde estão os pontos de idolatria, de violência, de perversidade, para você ver como esse povo me abandonou. Porque esse povo está achando que a aliança está tudo bonitinha, que eu vou proteger, que nada vai acontecer, mas não estão percebendo que eles perverteram o reino todinho. Pois agora eu vou fazer um guia turístico com você, Ezequiel. Aí ele vai e leva Ezequiel para ver onde estavam os pontos de problemática de idolatria. Mas, nesse sentido, eu pensei, olha só que coisa legal. Jesus Cristo, Deus mostrando o oculto da alma do povo, o que estava acontecendo no oculto do templo, o que estava acontecendo debaixo dos seus olhos e que eles não percebiam e não compreendiam. Nessa visita ao templo, eu pensei, nós, no Novo Testamento, somos o templo do Espírito Santo, não é? Não é verdade? Você não sabe que você é o templo do Espírito Santo? Já pensou se Deus pegasse a sua mão, o seu profeta, a sua consciência, pegasse pela mão a sua consciência e dissesse assim, vamos entrar na sua vida aqui, vamos entrar para dentro de você e perceber onde estão os pontos de idolatria, onde estão os pontos problemáticos que estão fazendo o seu reino estar corrompido. E embora você ache que é uma pessoa boa e que está sofrendo sem problema nenhum, que você é lindão, bonitão, e que não tem, sabe, que Deus logo vai te dar assim a salvação, preste atenção que você não é essa pessoa tão boa. Eu vou te mostrar para você como Deus enxerga o seu templo interior e onde estão os problemas que estão acontecendo lá dentro. Eu pensei nessa, de usar essa imagem do profeta Ezequiel para trazer essas ilustrações para o nosso coração. Então eu não vou ficar com minúcias de detalhes, eu vou tentar trazer alguns princípios, algumas associações de lugares, algumas associações de Deus, mas o meu foco é o que está acontecendo no seu coração, tá certo? Vamos para a nossa leitura, que eu acho que agora já passou um bom tempo explicando. Foi importante, não foi? Foi importante. Agora, quando você se aproximar de Ezequiel, você vai entender um pouco mais. Claro que tem a parte do meio para o final, que eu não falei nada, né? Mas é ele falando da restauração. Se lembra o Vale dos Ossos Secos, Ezequiel 37? Ele já falando da restauração desse renovo voltando para Jerusalém. Ele primeiro deu aquela lenhada na cabeça do povo, né? E depois ele começa a profetizar a restauração. Depois que o povo recebe a lenhada, vem a esperança.
Mas quem sabe eu não trago Ezequiel 37 para a gente refletir aqui na nossa série dos 40 dias. Aí eu falo essa outra situação. Vamos lá? Ezequiel capítulo 8, no verso 1. No 5º dia do 6º mês do 6º ano do exílio, eu e as autoridades de Judá estávamos sentados em minha casa, quando a mão do soberano Senhor veio ali sobre mim. Olhei e vi uma figura como a de um homem. Do que parecia ser a sua cintura para baixo, ele era como fogo. Dali para cima, a sua aparência era tão brilhante como um metal reluzente. Ele estendeu o que parecia um braço e pegou-me pelo cabelo. O Espírito levantou-me entre a terra e o céu, e em visões de Deus ele me levou a Jerusalém, à entrada da porta do norte do pátio interno, onde estava colocado o ídolo que desperta o zelo de Deus, em outras versões, o ciúme de Deus. Ali, diante de mim, estava a glória de Deus de Israel, como na visão que eu havia tido na planície. Presta atenção, ele estava vendo Deus lá no exílio, ali perto do rio Quebar, ele estava vendo a glória de Deus lá na Babilônia. Mas na visão ele viu também a glória de Deus lá. Então ele está dizendo que está vendo a glória de Deus tanto nos exilados quanto lá em Jerusalém. Foi o que a gente explicou. Depois, no final do capítulo 11, ele vai dizendo que essa glória está saindo de Jerusalém. Ali diante de mim estava a glória de Deus de Israel, como na visão que eu havia tido na planície. Então ele me disse: Filho do homem, olhe para o norte. Olhei, e no lado norte, à porta do altar, vi o ídolo que desperta o zelo de Deus. Também, de novo, vendo o ídolo que desperta o ciúme de Deus. E ele me disse: Filho do homem, vê você o que estão fazendo? As grandes práticas repugnantes da nação de Israel? Coisas que me levarão para longe do meu santuário? Mas você verá práticas ainda piores do que esta. Eu até achei um pouco engraçado. Um homem pegou o profeta pelos cabelos e levou ele lá para Jerusalém. Mas logo de cara, o que a gente viu? Que a glória de Deus estava lá em Jerusalém e Deus estava mostrando para ele o que estava acontecendo. Mas mal chegou, já viu o ídolo na porta, né? Já viu o ídolo assim na entrada. E aqui eu já quero partir para a nossa vida, que já chega de contextualização, né? Já chega de falar da época do Ezequiel, vamos falar de nós. Quando Deus vai entrar no templo interior da sua vida, o que ele encontra na entrada? Que gera o ciúme dele, que gera o zelo dele. Algo que rivaliza com Deus, com a espiritualidade, com o seu relacionamento com Deus. Algo que tem um significado tão profundo para você que você começa a divinizar e adorar como se fosse um totem, como se fosse Deus, como se fosse um relacionamento espiritual. Mas logo de cara, seja na sua personalidade, seja nas suas posses, seja em algo que você tenha juntado, que esteja em volta de você, um ritual que você pratique, já está lá na porta do seu templo, você como templo do Espírito Santo, já manifesta que aquilo está provocando ciúme de Deus, está provocando uma rivalidade. Para você começar a fazer sua reflexão, eu vou trazer um exemplo clássico, porque através do exemplo clássico você assenta e consegue pensar em outras coisas. Bom, um exemplo clássico. Jesus Cristo fala que Mamon é um deus dinheiro, né? Porque a relação que as pessoas têm com Mamon é como uma relação idólatra. Elas têm o dinheiro como se fosse um deus, se relacionam com esse dinheiro sacrificando ele, buscando ele, desejando ele, trabalhando por ele, se envolvendo com ele, de tal forma que ele se torna uma divindade para essas pessoas. Ele se torna um ídolo. Então Jesus pegou uma coisa, um elemento social, algo que acontecia no local e disse: vocês estão tratando esse alimento, essa coisa social, esse material, como uma espécie de Deus. Por isso, ele se tornou uma idolatria. E aí você vê algumas vezes Jesus fazendo uma crítica enorme a pessoas que tinham um relacionamento com dinheiro de forma equivocada, né? Você vê que uma pessoa tinha grandes celeiros, mas queria produzir mais, queria acumular mais, queria mais recurso, e aí quis construir o segundo celeiro para ficar com muita acumulação de dinheiro e de recurso. Mas quando conseguiu construir, disse: agora eu vou poder me aposentar, agora eu vou poder aproveitar a vida, porque eu passei minha vida toda trabalhando, minha vida toda para juntar dinheiro, minha vida toda para construir patrimônio, agora eu vou viver. E quando ele disse isso, ele morreu. Disse assim: hoje te pedirão a tua alma, e o que tens ajuntado
para quem ficará. Assim é quem gosta muito do dinheiro, quem vive pelo dinheiro, mas não é rico para com Deus. Jesus então fala que esse amor ao dinheiro faz com que você viva por ele e acaba não vivendo a vida que você tinha para viver com Deus. Pela outra forma, Jesus falou que tinha uma viúva, ele estava olhando quem estava dando as ofertas no altar, quem estava ali no templo, né, dando o seu dízimo, dando a sua oferta, fazendo seu sacrifício, e ele viu uma viúva que estava dando só 2 moedinhas. Aí ele disse o seguinte: olha, tá vendo esse povo aí tudo rico? Que eles dão do que sobra, eles dão assim só para mostrar que está dando, mas aquela viúva ali, ela profanou o dinheiro. Por quê? Porque ela não teve o dinheiro como precioso, não teve o dinheiro como Deus dela, ela deu tudo o que tinha porque Deus era mais importante para ela do que o dinheiro que ela carregava, e olha que ela não tinha muita coisa, porque aquele gesto dela demonstrou o coração dela. De maneira que também você vê na Bíblia um jovem rico que chegou para Jesus e dizia: Senhor, eu faço tudo, eu sou o cara mais bom aqui da lei, cumpro todos os mandamentos. O que eu faço assim para ter a vida eterna mesmo? Mas Jesus falou: pois vende tudo que você tem, dá aos pobres e me siga. E o menino saiu porque ele amava muito o dinheiro. De maneira que Jesus Cristo personalizou a idolatria num objeto, dinheiro. E as pessoas se relacionam com esse objeto de forma idólatra. Se você subjuga o dinheiro para ele servir a você, para ele servir o reino de Deus, para ele fazer o bem, para ele demonstrar o seu coração, então ele não é algo pernicioso, ele não é algo ruim, ele na verdade manifesta como você é um filho de Deus, que nem aquela viúva. Mas se o dinheiro domina você, se ele impede você de ser um filho de Deus, se ele está servindo de pedra de tropeço, então ele é algo ruim, ele é uma idolatria que você está praticando. Entendeu o conceito? Consegue assentar na sua vida o que de cara você tem em volta de você que revela uma relação idólatra. Eu usei um exemplo clássico, sexo, dinheiro, fama, poder. Exemplo clássico, aquilo que está em todos os filmes, todo lugar, né? Todo canto você vê isso. Enquanto você está pensando naquilo, eu acho que eu quero ler um texto com você para você de repente descer ainda mais para o nível do solo essa reflexão. Olha um texto que eu vou ler com vocês. Ó. Lucas 12, no verso 34. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também está o seu coração. Qual é o tesouro que tem em volta de você? Pensa aí na sua casa, aí, nas suas coisas. Vê, o que você acumula? Aí você vai dizer assim: rapaz, eu acumulo 15, na época dos Blu-ray, do DVD. Eu tenho aqui, ó, 45 DVD da Marvel, 352 revistinhas da Marvel. A Marvel eu assisto todos os dias, tenho todos os bonecos de todas as coleções, tenho o Capitão América, tenho o Homem de Ferro, eu sei tudo que acontece na Marvel, sei todas as histórias, eu não sei nenhuma história da Bíblia, mas as histórias da Marvel eu sei tudinho, sei todos os personagens, sei tudo que acontece, eu sei todo o folclore mítico, eu conheço toda a história do Deus Thor, eu conheço tudo. Para mim, a minha vida, eu sacrifico dinheiro no altar da Marvel. Então você vê pessoas que estão tendo um relacionamento com a cultura ou com a cultura atual, de forma que elas têm até os ídolos em casa, né? Os ídolos só não faz adorar o ídolo, né? Você diz, aqui é ídolo, olha aqui, ó, para você um sacrifício. Mas comprou o ídolo, comprou o filme, comprou tudo, comprou o ingresso. Tudo que faz é em volta disso. Tem a camisa da Marvel. Então o relacionamento com a Marvel pode ser problemático. Será que isso não é já um ídolo que está na frente da casa, que está rivalizando em significado, em existência com Deus? Você não conhece nada de Deus, mas conhece tudo da Marvel. Eu estou usando o nível do chão, bem solo, tá? Vamos supor, a sua ideologia política. Você tem os livros da ideologia política tudinho na sua casa. Você entra na internet, passa o dia discutindo com o povo da política. Você acha que o mundo vai acabar se não aceitarem a sua política, se não elegerem o seu político. Você vive em torno daquilo, você fica triste se aquilo for ruim, você fica alegre se aquilo for bom. Aquilo normatiza o seu emocional, aquilo te deixa com raiva, te deixa em paz, te deixa alegre, te deixa triste. Todo o seu dinheiro vai para aquilo, todo o seu sacrifício vai para aquilo. Aquilo é mais importante para você do que Deus. Inclusive você submete Deus à sua política, de maneira que a política diz o que Deus deve dizer e a política diz o que Deus não está dizendo. Porque se o candidato tal disser que isso é de Deus, você acredita. Se o candidato tal disser que aquilo é de Deus, você acredita. Se o candidato tal disser que ele é um ídolo, você diz, você é meu ídolo. Então, isso serve para todas as ideologias, certo? Eu não estou falando de ninguém específico, não. Porque eu vejo isso em todo lugar.
Aí você se relaciona com esses ídolos, que tem esse conjunto de leis, que tem esse conjunto de premissas, e você diz, eu sou desse pessoal, e esse pessoal passa a ser o seu Deus. De repente, quando eu entrar na sua vida, eu vejo, Deus tem um lugar nessa vida, mas na frente da vida dela tem esse ídolo. Será que não é preciso tirar esse ídolo para a gente conseguir entrar no templo direito? Porque já na cara eu estou vendo esse ídolo da política, da ideologia, dos conceitos culturais e ideológicos, dessa defesa que você faz desses conceitos culturais. Eu poderia continuar com vários exemplos, tipo pessoas que têm ídolos como pessoas, né? Astros. Inclusive a gente chama de ídolo, né? Tem até um programa na televisão que chama Ídolos. Por que se chama ídolos? Porque são pessoas idealizadas, divinizadas, especiais, que a gente tem como padrão, que moldam a nossa vida. Tem pessoas que têm, né, que seguem, tem influenciadores e seguidores que têm essas pessoas como uma espécie de divindade. Elas idolatram essas pessoas. Sem contar a gente que idolatra denominações, tem gente que idolatra a sua igreja. Ela não crê em Deus, não. Ela crê na igreja. Ela diz que é a igreja que salva, é a igreja que faz, é a igreja que é minha amiga, a doutrina da igreja que é a verdade. Não é nem Deus, não. É a igreja. Entendeu? E vou descer para o nível do solo de novo. Tem gente que trata o seu cachorro como um ídolo. Você sabe que tem cachorros que são amados e venerados mais do que pessoas. As pessoas tratam a sua família de forma horrível, mas o cachorro ele coloca no pedestal. Ele gasta todo o seu dinheiro com esse cachorro. Ele compra sacrifícios para o cachorro. Ele perfuma a cama para botar o cachorro para dormir, porque ali é como se fosse o seu próprio Deus. É um ídolo que a pessoa carrega. Você sabe que tem pessoas que têm um relacionamento doentio com animais. De maneira que eu estou descendo para o nível do solo para que você não ficar com aquela ideia de profeta, eu sou bom, eu nunca tive ídolo não, eu não faço nada errado, a minha vida é tudo feliz, eu não sei por que eu estou passando essas coisas. Aí Deus vai mostrar, olha, tudo que você está se relacionando de uma forma doentia, tudo está dominando você. Tudo lhe é lícito, mas nem tudo lhe convém. Você não pode se deixar dominar pelas coisas. E eu estou falando de coisas que às vezes não tem nenhum conceito espiritual expresso na cartilha evangélica, mas como elas dão significado para a vida e como elas enlaçam você para participar delas como se você fosse um devoto, elas ganham esse coisa de ídolo, esse relacionamento espiritual. E é isso que você tem que questionar. É como uma pessoa que diz assim, estou fazendo uma tatuagem. Fiz uma tatuagem. Aí está aqui. Felipe, isso aqui é pecado? Eu disse, depende. Qual o relacionamento que você tem com isso que você fez? Ela é algo que você venera? É algo espiritual? É algo que seu coração tem de alguma forma um ídolo aqui que você está colocando? Por isso que você gosta tanto que você está botando na tua pele? Se for isso, então está errado, é pecado. Mas se não for só uma brincadeira cultural, uma coisa que você está fazendo, que você quer se expressar dessa forma, uma expressão legal, interessante, então eu acho que não seja pecado. Porque depende do relacionamento que você tem. Assim como ter dinheiro pode não ser pecado e ter dinheiro pode ser pecado. Depende do relacionamento que você tem com isso. Bom, essa reflexão foi para você primeiro fazer um julgamento de observe seus tesouros. Os seus tesouros estão falando alguma coisa. Use esse sinal para observar se seu coração está precisando de que você faça uma certa faxina e retire esses ídolos da sua vida ou subjugue esses ídolos a Deus. De maneira que Deus seja o seu Deus e esses ídolos sejam apenas objetos que você usa de uma cultura normal, de uma vivência normal. Verso 7. Então ele me levou para a entrada do pátio. Olhei e vi um buraco no muro. Ele me disse, filho do homem, agora escave o muro. Escavei o muro e vi a abertura de uma porta ali. E ele me disse, entra e veja as coisas repugnantes e más que estão fazendo. E eu entrei e olhei. Lá eu vi desenhadas por todas as paredes todo tipo de criatura rastejantes e animais impuros e todos os ídolos da nação de Israel. Na frente deles estavam 70 autoridades da nação de Israel. E Jezanias, filho de Safã, estava no meio deles. Cada um tinha um incensário na mão e se elevava uma nuvem aromática de incenso. Ele me disse, filho do homem, você viu o que as autoridades da nação de Israel estão fazendo nas trevas? Cada um no santuário de sua própria imagem esculpida?
Eles dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou o país. E de novo disse, você os verá cometendo práticas ainda mais repugnantes. Os 70 são as maiores autoridades, os maiores anciãos da nação. São aqueles que se reúnem num colegiado, um sinédrio, para decidir os rumos e as principais decisões que a nação deve tomar. Ezequiel está dizendo algo muito forte. As decisões, o juízo, aquilo que decide o que é certo e o que é errado, onde nós vamos, onde nós não vamos, está sendo guiado não pelo Deus de Israel, mas por coisas escondidas e ocultas que acontecem por baixo da vista de todo mundo. Que para você descobrir o que eles estão decidindo ou conversando, ou o que move o coração deles, você tem que derrubar paredes, entrar nos quartos escondidos, ver os vermes peçonhentos, os animais rastejantes e ver ali que há uma ideologia, há uma ideia, há uma idolatria que está governando esse país. Embora na boca para fora eles dizem que querem Deus. Cadê Deus? Deus nos abandonou, Deus não está conosco. Mas saiba que isso é só da boca para fora, há uma hipocrisia, um cortejo social que fala uma coisa, mas por trás, nos seus quartinhos, nos seus acordos fechados, eles estão comandando a nação por meio de coisas abomináveis, peçonhentas, rastejantes, coisas erradas. Ainda bem que isso não acontece no nosso país, isso não acontece nos poderes estabelecidos hoje em dia, né? A gente sabe que nós temos um presidente amável, que nós temos um Congresso feliz, que nós temos um STF assim, maravilhoso, né? Que os líderes dos partidos só querem um bem na nação, né? Que os líderes das empresas são bonzinhos, só querem fazer o bem para as pessoas, né? Toda empresa quer fazer o bem, né? A gente sabe que isso é uma mentira, gente. Todo mundo sabe que o profeta vem para confrontar os reis e as autoridades e os nobres, porque eles são bonzinhos aí para fora, eles falam que querem as coisas boas, mas por trás estão causando toda a desigualdade e a injustiça social. E é isso que o texto está mostrando. Por trás da fachada bonita tem as coisas peçonhentas. E como a gente está tratando de pessoas que muitas vezes nem sabiam por que estavam vivendo o exílio, é importante talvez entender e trazendo para a nossa vida. Será que eu estou tendo quartos escondidos cheios de imundícies e de ídolos lá no interior da minha alma, que eu nem sei que existe? E por nem saber que existe, pode ser que eu estou aqui fora dizendo, cadê Deus? Ou fazendo coisas sem perceber que o que está movendo de fato minhas mãos são coisas lá do meu interior, que podem ser coisas do meu passado, inclusive esses ídolos se assemelham a questões do Egito, então vamos supor que sejam minha vida passada, ainda coordena o que eu faço hoje, porque esse povo, né, no passado foi escravo do Egito. Então eu posso ter uma carne, um velho homem, um trauma do passado, algo aconteceu na minha vida, um desejo ficou torpe, um vício se estabeleceu no meu passado. Eu nem percebo que esse vício existe, essa carne pecadora existe dentro de mim, mas ela está guiando meus movimentos e me fazendo me auto-sabotar todos os dias, mas eu não percebo isso porque está tão entranhado lá no meu interior que está numa parede fechada, num quarto fechado, sem acesso à minha consciência. Fui longe, né? Pois vai comigo. E Deus está mandando o profeta cavar essa parede. Dizer, destrói a parede aí, rapaz. Vamos ver o que tem dentro desse quarto fedido, que esse quarto está destruindo o meu povo, está destruindo o juízo do povo, os 70. Tu tem um juízo. Aí todo mundo diz, rapaz, se tem uma decisão certa para tomar e uma decisão errada, tu sempre toma a decisão errada. Pelo amor de Deus, como é que pode uma pessoa que só toma decisão errada na vida? E você, rapaz, mas eu achei que era certo. Mas sabe o que está guiando você? Uns traumas no seu coração, uma vida pregressa, um velho homem, que está fazendo você decidir pelo errado. Aí Deus está mandando o seu profeta, a sua consciência, dizer assim, rapaz, vai para uma psicóloga, vai para algum lugar, faz uma meditação, faz uma pesquisa, cava nesse fundo aí, cava essa parede e descobre o que é que está causando essa vida oculta no seu coração que está fazendo você tomar tanta decisão errada. Vai atrás de um psicólogo, a palavra de Deus para você, vai atrás de um psicólogo descobrir o que tem nesse quarto peçonhento, vai atrás de um pastor, vai atrás de um livro, vai fazer uma autoinvestigação, vai meditar, vai orar, meu amigo, vai pedir para Deus revelação. Eu não sei qual é o método que você vai usar, mas Deus está mandando o profeta cavar. Você é o profeta agora da sua vida, do seu tempo. Vai cavar lá dentro e descobrir o que está fazendo você sempre repetir os mesmos erros, tá certo? Porque não você vai ser que nem esse pessoal que diz, não sei por que Deus não está fazendo, não sei por que minha vida não está melhor, eu sou tão bom.
quando na verdade você está cheio de coisa peçonhenta lá dentro que nunca tratou. Palavra de Deus, investigue. Segunda palavra, limpe. Não viu que o negócio está sujo? Limpa. Tá sujo é para limpar. Então pega, faz que nem aqueles vídeos que tem na internet, né? O irmão já sabe desses vídeos. Até sorri. Você vai, eu vejo muito. Tem um lugar bem sujo, tipo a grama bem alta. Aí o cara chega com um aparador de grama e vai tirando, vai limpando. Aí o vídeo termina, tá bem bonito o lugar. A piscina toda imunda, toda suja. Aí o cara chega, restaura a piscina, faz tudo ficar limpo. Aí você diz, rapaz, o negócio tava sujo. O cara chegou lá, fez aquela faxina, ficou tudo maravilhoso. Amigo, faça isso. Entre nesse quarto, pega os ídolos, põe tudo no saco de lixo, amarra, joga fora, faz aquela faxina, tira o mofo, abre a janela, deixa o sol entrar, tira tudo que é de ruim, deixa limpo o teu interior. Faz uma purificação da sua alma. Agora, Jesus já deu o toque pra gente. Se você tirar os demônios de dentro da sua casa e não colocar o Espírito Santo, não colocar as coisas boas, esse demônio vai andar por aí, vai arranjar mais 7 e vai voltar pior do que estava antes. Por isso, depois que você fazer a faxina, transforme seu coração, transforme a sua vida, encha de princípios do reino, para que você possa agir segundo um novo significado e não ficar andando, deixando espaço para brecha, dando brecha, né, como diz o jargão evangélico, para os demônios voltar e fazer tu ficar pior do que tu estava antes, tá certo? Combinado? Recebeu a revelação aí? Vamos para o nosso próximo texto? Então ele me levou para a entrada da porta norte da casa do Senhor. Lá eu vi mulheres sentadas, chorando por Tamuz. Ele me disse, você vê isso, filho do homem? Você verá práticas ainda mais repugnantes do que essa. Percebemos por esse texto que, no momento do juízo, no momento mais difícil do povo, onde eles deveriam estar quebrantando o seu coração e adorando ao Deus de Israel, eles estavam, na verdade, lamentando por um ídolo. Os especialistas dizem que esse ídolo é muito envolvido com as práticas dos ciclos naturais. E essa lamentação era um momento onde eles, né, celebram um ritual, né, um evento que você celebra, um período onde esse Deus está morrendo, como se fosse um final da colheita ou o final de algum momento especial. E no outro momento você vai celebrar um renascimento da natureza e da colheita e também coisas ligadas aos ciclos naturais. Muitas divindades e muitos ídolos na época eram muito associados com as questões da natureza. Isso é, de uma forma, até parece algo natural, ecológico, né? Mas o que no fundo isso está contando para nós é que o homem está sujeito à natureza, ele está submisso às circunstâncias, ele é escravizado por esses círculos e ele não consegue se libertar e nem vencer aquilo que lhe acontece na vida. A natureza também é algo criado, então você está se submetendo a algo criado, de maneira que você não está se submetendo ao Deus verdadeiro, porque o Deus verdadeiro criou todas as coisas, e é por isso que o Gênesis traz essa revelação, né? Ele não é a natureza, ele criou a natureza, ele não é o sol, ele criou o sol, e você percebe todos adorando elementos em vez do Deus que criou todas as coisas. Acontece também que você vai perceber pela revelação bíblica, o apóstolo Paulo é muito bom de revelar isso pra gente, que a própria natureza caiu junto com o pecado. Então você está adorando um ídolo que não tem condição de ser Deus. Ele também é pecador e nos escraviza numa própria rede de pecado. Ele não consegue me libertar, não consegue trazer a salvação que eu espero. E mais profundo ainda, Paulo fala que essa adoração à natureza é uma queda da adoração real e verdadeira ao Deus de Israel. Porque Deus é o único Deus, o Criador de todas as coisas. E a sua graça e a sua glória está sobre toda a terra. E quando você cai dessa glória e começa a adorar as coisas criadas, isso tem uma simbologia muito mais profunda. Por quê? Porque você só faz isso porque quis se rebelar contra Deus. E ao querer se rebelar contra Deus, você precisa criar um novo ídolo. Por quê? Porque se não existe outro Deus, esse outro Deus só vai existir quando você se rebela do Deus único. Então eu me rebelei, não quero mais o Deus único, quero comer da árvore do bem e do mal lá no paraíso. Mas eu ainda continuo sendo esse ser que necessita de uma adoração, porque eu fui criado para adorar. Então eu preciso também dizer que o meu coração pode fazer tudo o que ele quiser. Então eu preciso criar um ídolo, criar um Deus que ele diga que o meu coração está certo. Então o que eu vou fazer? Eu vou escolher um quadrúpede, vou escolher um réptil, vou escolher uma força da natureza, um trovão, que represente o meu desejo de pecar, o meu desejo de fazer as coisas que eu quero fazer.
E aí começa a surgir todas as outras religiões, no desejo do homem de se autovalidar, de adorar a ele mesmo. Ele cria um ídolo que é a imagem dele para ele criar, para ele ser ele mesmo. Entendeu? É nem pessoas evangélicas que criam um Jesus que aprova tudo que ele quer para dizer que ele está adorando a Deus, para no fundo é um Jesus ídolo que ele criou, que aprova tudo que ele quer fazer. Mas na verdade o Cristo revelado não é esse Cristo que ele adora. Por isso que a gente diz, vamos voltar para a Bíblia, vamos voltar para a revelação, porque a gente se aproxima mais da verdade do que esse Cristo que você criou, que aprova tudo que você quer fazer, mas não é o Cristo revelado. Então, o ser humano ele cria ídolos, ele cria religiões, ele cria que se baseiam em elementos naturais, coisas, mas ele, no fundo, ele está adorando a ele mesmo. Então, o que a gente aprendeu nisso tudo? Está conseguindo me acompanhar? Às vezes eu dou umas voltas, mas eu volto, aí eu tento explicar de novo. E se eu não conseguir te explicar, que Deus ilumine o nosso coração. Outro dia eu explico mais forte, tá certo? Combinado? Mas vamos tentar. O que foi que eu expliquei? Só existe um Deus verdadeiro. Isaías revela isso muito claro. Antes de mim, nenhum Deus se formou, e depois de mim, nenhum outro haverá. De maneira que esse Deus está presente em toda a criação e a sua glória manifesta a todas as criaturas. Mas esse homem, não querendo ter esse Deus para si, não concordando com a sua vontade, não querendo pertencer a essa realidade, ele nega esse Deus e cria para si ídolos. E esses ídolos têm a imagem da natureza. E quando eles começam a adorar esse ídolo, eles se submetem à sua própria imagem, que valida os seus pecados, e ao mesmo tempo ficam sujeitos a essa natureza que também é caída, e deixam eles escravizados nos ciclos de renascimento e morte. Consegui explicar? Deu certo? Pronto. Cristo veio para nos libertar. A imagem do Deus revelado na Bíblia é aquele que nos dá a possibilidade da libertação dos ciclos, de submeter e de render a natureza a uma nova salvação. Porque Paulo vai dizer, a natureza caída, que é um elemento criado também, assim como nós, espera a redenção desse mundo. E quando os filhos de Deus conseguirem atingir essa redenção, e isso só vai acontecer plenamente no fim dos tempos, também essa natureza será salva do seu cativeiro. De maneira que nós, filhos de Deus, devemos construir um reino de Deus entre nós, e quanto mais nós trazemos esse reino e praticarmos a justiça, e se tivermos um coração bom, tanto mais esses ciclos naturais não serão fortes o suficiente para nos destruir, quanto mais Deus vai nos abençoar, e quanto mais nós vamos também render a natureza para que ela seja mais próspera, seja mais legal, seja mais bacana. De maneira que um mundo justo é um mundo onde a natureza funciona bem, onde a comida tem para todos, onde a desigualdade é menor, porque a justiça de Deus se estabeleceu no seu reino. E o projeto de Deus, então, é salvar a natureza e não se submeter a ela. É através da salvação do homem também salvar a natureza junto com ele, e não que ela se torne um ídolo de adoração. E um grande problema do que estava acontecendo é que se você fica pedindo a um ídolo uma salvação, o ídolo nunca vai poder fazer nada por você e você vai continuar diante do seu juízo. Segunda coisa, se a idolatria estava vindo por causa, se o juízo estava vindo por causa da idolatria, se você pratica mais idolatria, mesmo que seja uma lamentação para que possa haver mais prosperidade, você está atraindo para você mais juízo ainda, de maneira que o que essas mulheres estavam fazendo não estava nem resolvendo a situação, como estava ainda prejudicando ainda mais a situação de Israel. Tá certo? Combinado? Quanta coisa a gente tirou de 2 versos. Vamos continuar para a nossa última parte do nosso texto? Diz assim no verso 16. Ele então me levou para dentro do pátio interno da casa do Senhor. E ali, à entrada do templo, entre o pórtico e o altar, havia 25 homens, com as costas para o templo do Senhor e os rostos voltados para o oriente. Estavam se prostrando na direção do sol. Ele me disse, você viu isso, filho do homem? Será algo corriqueiro para a nação de Judá essas práticas repugnantes? Deverão também encher a terra de violência e continuamente me provocar a ira? E veja, eles estão pondo o ramo perto do nariz. Por isso, com a ira eu os tratarei. Não olharei com piedade para eles, nem os pouparei. Mesmo que gritem aos meus ouvidos, não os ouvirei. O sacerdote é a consciência mais próxima de Deus, é aqueles que conhecem mais a lei, os responsáveis por fazer a intermediação entre o homem e Deus no Antigo Testamento, praticar os sacrifícios, ensinar o povo, ser a consciência de Deus no meio do povo.
Mas esse sacerdócio se corrompeu. Esses 25 são a representação desse sacerdócio. Você percebe que eles trouxeram a violência para a nação. No capítulo 11 de Ezequiel, mostram como eles derramaram muito sangue inocente, muitos corpos na cidade. Um sacerdócio que renegou a Deus, porque agora eles olhavam para o Oriente, adorando o Deus Sol. Veja, a máxima consciência de Deus, a máxima consciência da lei de Deus, dizendo não para Deus. Porque esse é a pior rebeldia. É quando você conhece muito a Deus e diz: eu te conheci, Deus, eu sei quem você é, conheço as tuas leis e estou dizendo não para você. E às vezes a gente fica se perguntando, como é que uma pessoa que conhece tanto a Deus troca Deus pelos ídolos? O que é que ela está ganhando com isso? Porque você só está vendo o juízo acontecendo, a destruição, a diminuição de Jerusalém. Se você trocasse o Deus de Israel e tivesse com uma Jerusalém gloriosa, tivesse com uma prosperidade bacana, tivesse vencendo a Babilônia, tivesse sendo um exemplo para as nações, mas parece que você está trocando o Deus poderoso, o Deus que lhe chamou, o Deus que poderia te dar tudo, por um ídolo que só está causando destruição na sua vida. E o que vai acontecer com você quando você faz isso? Eu quero ler com vocês um verso mais na frente que diz assim, olha, Ezequiel 11, no verso 12. E vocês saberão que eu sou o Senhor, pois vocês não agiram segundo os meus decretos, nem obedeceram às minhas leis, principalmente o sacerdócio que tinha consciência disso tudo. Mas se conformaram aos padrões das nações ao seu redor. Veja, se você foi chamado para ser um povo santo, santo é separado, é diferenciado para manifestar Deus para todas as nações, mas o que está dizendo o texto? Vocês se conformaram com o padrão das nações ao seu redor? Então qual é o juízo, a lógica do juízo? De que vocês serão iguais às nações ao seu redor. Então elas vão acabar subjugando vocês, pegando vocês, retirando vocês. Porque por que Deus separou vocês? Vocês não eram ninguém. Deuteronômio fala, você era o menor povo que tinha, vocês não tinham brilho nenhum, não tinha nada especial em vocês. Deus escolheu vocês, pequeno do jeito que vocês eram, para através da glória dele, da manifestação dele, revelar para todas as nações quão grande é o Deus de vocês. Porque se vocês pegassem um povo grande, o povo ia dizer que era a força do seu braço que estava vencendo, que era poderoso. Mas se você pega um povo pequeno e através de Deus vocês fazem uma grande obra do mundo, o pessoal reconhece. Aquele povo não tinha mérito para chegar nessa posição. Foi Deus que fez isso. Então, se você não era ninguém, e você só chegou onde chegou por causa de Deus, se você começa a ficar igual todas as outras nações, então você vai ser subjugado por elas e vai voltar a ser ninguém. E é isso também que a gente vê aqui, ó, Ezequiel 5, no verso 7. Esse texto é maravilhoso e é fortíssimo. Veja só. Portanto, assim diz o soberano Senhor, você tem sido mais rebelde do que as nações ao seu redor. Veja, não é que Israel ficou igual às nações ao seu redor. Ela era pior do que as nações ao seu redor. E não agiu segundo os meus decretos, nem guardou as minhas leis. Veja só essa frase. Essa frase é fortíssima. Você nem mesmo alcançou os padrões das nações ao seu redor. E aí você começa a entender o juízo. Olha, por que o povo chegou em Canaã? Se lembra dos textos bíblicos que diziam que a iniquidade, a maldade de Canaã era tão grande que Deus usou o povo de Israel, o povo hebreu, para trazer um juízo para essas nações e habitar essa terra. E Deus disse, enquanto vocês forem fiel a mim, não há sentido tirar vocês, porque vocês vão estar ali manifestando a justiça de Deus nessa terra. Mas se esse pessoal faz pior do que era o povo que estava antes dele, e faz pior do que as nações em volta, o que Deus vai fazer? Então manda a nação ali que está melhor que Israel tomar conta desse lugar, porque não há sentido de eu preservar um povo ruim. Não há sentido de eu preservar um povo que é pior do que os povos em volta. Então os povos em volta vão invadir você, porque eles são melhor do que você. Eu estou gostando mais da Babilônia, estou gostando mais da Síria, estou gostando mais dos povos em volta do que vocês estão mais rebeldes que eles. E é mais rebelde, sabe por quê? Porque recebeu mais revelação, porque recebeu mais entendimento, porque tem mais consciência de quem é Deus. E quanto mais consciência você tem, mais cobrança também você tem de ser um povo justo, de ser um povo fiel. Vamos trazer para a nossa vida. Quando você tem um chamado de Deus para ser algo nessa vida, e aqui eu vou colocar para você preencher as lacunas. É para ser boca de Deus, é para ser a justiça de Deus, é para ser fiel, é para ser santo, beleza, mas também é para fazer algo nessa vida. Israel teve a sua função, teve o seu propósito. Você, João, Maria, Robério, Roberto,
né? Juliano, Paulo, Pedro, João, Felipe. Quem você foi chamado para ser nessa vida? Você tem um dever, você tem algo de Deus que se manifesta nessa sociedade, trazendo sal e luz nesse mundo, trazendo o reino. Algo que você resolve uma dor social. Agora, se você perverte esse chamado, renega Deus e vai tentar ser outra coisa, se achando bonzão, porque nesse texto, esse negócio do ramo nas narinas é orgulho. É pessoal que está se achando tão bom que pode trocar de Deus, que vai fazer as coisas ficarem melhor ainda. Então você está tão orgulhoso que você está tentando se afastar de Deus, achando que é Deus que atrapalha a sua vida e que agora você vai dar certo fazendo tudo que você quer fazer no seu coração. Acontece que, e aí a palavra para você é, você não era ninguém. Você não é nada, meu amigo. Qualquer coisa que você tem na sua vida, o que você é porque Deus te deu uma graça, porque Deus te deu. E Deus está dizendo, fica comigo, faz as coisas direito, que a gente vai longe. A gente vai fazer uma obra bacana, a gente vai fazer algo bom. Mas não vai fazer algo bom porque tu é bom, é porque eu vou te abençoar. Aí você achou que a bênção de Deus era o seu mérito, era porque tu era bonzão. Aí foi sair de Deus achando que ia resolver as coisas e tudo ia dar certo. Aí tu fez a mesma coisa aqui fora, a mesma prática que tu achou que ia dar certo, que tu estava fazendo quando estava com Deus e não deu certo. Você diz, como é que pode? Eu sempre fiz desse jeito, eu sou bonzão, eu acreditei que tudo que eu faria na minha vida daria certo se eu tentasse de verdade. E você tentou de verdade fazer várias coisas e deu errado. Sabe por quê? Porque nunca foi tu. E é isso que você tem que entender. Aí Deus está dizendo, rapaz, nação, eu te separei para tu ser isso e estava te abençoando para tu ser isso. Mas a partir do momento que você vai tentar ser outras coisas, sabe o que você vai ser? Medíocre. Você não consegue fazer nem as coisas como melhor do que o mundo faz. O mundo está melhor do que você. Já pensou? Você ser da igreja, eu estou falando bem crente, né? Você ser da igreja, ser filho de Deus, ter o Espírito Santo de Deus, era para tu ser sal e luz nessa vida. E tu é pior do que as pessoas do mundo. Teve uma vez quando eu estava distante de Deus, estava distante dos caminhos, como diz o... Estou bem crente, né? Distante dos caminhos. Aí eu estava bebendo que só no forró. Aí eu estava vomitando lá no banheiro, porque estava bebendo, estava no forró. Novinho. 18 anos, 17 anos, 16 anos. Estava no forró, bebendo tal. Aí vomitei, nunca tinha bebido direito, não estava fazendo as coisas tudo errado. Aí teve um cara do mundo que chegou para mim e disse assim, rapaz, tem que saber beber, rapaz. Pode beber desse jeito não, tá se acabando todinha, veio para uma festa era para se divertir, não é para ficar se lascando desse jeito não. Aí nesse dia, o cara do mundo tava melhor que eu. Estava me ensinando a beber, dizendo que eu deveria saber beber, não deveria me lascar todinho. Por quê? Porque o Filho de Deus, que foi chamado para ser uma coisa boa, estava pior do que aquele que era para... O mundo estava me ensinando. Eu não vou explicar essa história tão bonitinha, mas você entendeu que às vezes a gente está pior do que o mundo porque está renegando a Deus. Você foi chamado para ser uma coisa, meu amigo, não fica inventando a roda não. Porque você só é alguém porque tem a bênção de Deus. Saiba disso. No momento que você sair da bênção de Deus, porque está querendo fazer pelo seu orgulho, vai ser que nem Moisés tacando o cajado na rocha. Eu não vou te contar essa história não, você sabe qual é essa história. Vai se lascar todinho, fazendo as coisas na força do ódio. Tá certo? Combinado? Eu acho que aqui já deu, né? Já chegamos ao final do nosso texto. Fiz uma última frase aqui, vou dizer assim, ó. Seja o que Deus te chamou para ser, e Deus vai te potencializar e lhe fazer líder e farol para as pessoas à sua volta. Amém, né não? Eu vou ficando por aqui, hoje não vou nem fazer oração, que foi um vídeo longo. No próximo vídeo a gente faz uma oração bonita, certo? Mas ó, que Deus lhe abençoe, pegue alguma coisa desse conteúdo, leva para você, né? Faz uma transformação no seu coração e que Deus lhe abençoe profundamente. Se o irmão quiser fazer uma oferta para mim, para me ajudar no meu ministério, para me ajudar na minha vida, você pode fazer através do Pix. pr.felipeseabra@gmail.com pr.felipeseabra@gmail.com. Eu estou colocando uma playlist aqui com todos os 40 dias, né? Todos os textos proféticos. Você pode vir aqui e descobrir o que já saiu. No mais, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.